Dia 29 de janeiro. No vídeo de hoje, seguiremos com os textos de Êxodo 8, 1, 9, 35, Mateus 19, 13, 30, Salmos 24, 1, 10 e Provérbios 6, 1, 5. Pegue sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre seus preciosos ensinamentos. Êxodo 8, 1, 9, 35. Êxodo 8, 1, 32. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Versículo 2. Se você se recusar, enviarei uma praga de sapos por toda a sua terra. Versículo 3. O Nilo ficará repleto de sapos, e eles subirão para invadir seu palácio, seu quarto, sua cama, as casas de seus conselheiros e até os fornos e as amassadeiras de pão. Versículo 4. Os sapos saltarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus conselheiros. Versículo 5. Asterisco disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, os canais e os lagos, para que os sapos invadam a terra do Egito. Versículo 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e os sapos subiram e cobriram a terra. Versículo 7. Mas os magos fizeram o mesmo com suas artes ocultas e também fizeram subir sapos sobre a terra. Versículo 8. Asterisco, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire os sapos de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Versículo 9. Asterisco, Moisés respondeu: Diga-me quando devo orar por você, por seus conselheiros e por seu povo, para que os sapos sejam eliminados. Versículo 10. Asterisco, amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será como você pede, para que saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Versículo 11. Os sapos se afastarão de você, de suas casas, de seus servos e de seu povo. Restarão apenas no Nilo. Versículo 12. Moisés e Arão saíram do palácio, e Moisés clamou ao Senhor por causa dos sapos que enviará ao faraó. Versículo 13. O Senhor atendeu Moisés, e os sapos morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Versículo 14. Ajuntaram-nos em montes, e a terra cheirava mal. Versículo 15. Mas, quando o faraó viu que houve alívio, endureceu o coração e não os ouviu, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 16. Asterisco disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão: Estenda sua vara e fira o pó da terra, e ele se transformará em piolhos por todo o Egito. Versículo 17. Assim fizeram. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos em pessoas e animais. Todo o pó do Egito se tornou piolhos. Versículo 18. Os magos tentaram produzir piolhos com suas artes ocultas, mas não conseguiram. Os piolhos infestaram pessoas e animais. Versículo 19. Então os magos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Versículo 20. Asterisco disse o Senhor a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele for ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo ir para que me preste culto. Versículo 21. Se você não deixar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus conselheiros, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e o chão onde pisam ficarão repletos de moscas. Versículo 22. Mas, naquele dia, tratarei de modo diferente a terra de Gósen, onde habita meu povo. Lá não haverá moscas, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Versículo 23. Farei distinção entre meu povo e o seu. Este sinal acontecerá amanhã. Versículo 24. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. Todo o Egito foi arruinado pelas moscas. Versículo 25. Asterisco, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui, nesta terra. Versículo 26. Asterisco, Moisés respondeu: Não seria adequado, pois os sacrifícios que oferecemos ao Senhor são abomináveis aos egípcios. Se os oferecermos diante deles, não nos apedrejarão? Versículo 27. Precisamos ir 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, como ele nos ordenou. Versículo 28. Asterisco, o faraó disse: Eu os deixarei ir, mas não se afastem muito. Orem por mim. Versículo 29. Asterisco, Moisés respondeu: Assim que sair, orarei ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão de você, de seus conselheiros e de seu povo. Mas não engane o Senhor novamente. Versículo 30. Moisés saiu do palácio e orou ao Senhor. Versículo 31. O Senhor atendeu Moisés, e as moscas desapareceram do faraó, de seus conselheiros e de seu povo. Não restou uma só. Versículo 32. Mas, mais uma vez, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo 9, 1, 35. Versículo 1. Asterisco, então o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e anuncie:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me sirva. Versículo 2. Se você se recusar e ainda os reter. Versículo 3. A mão do Senhor trará uma praga terrível sobre seus rebanhos nos campos, cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas. Versículo 4. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Versículo 5. Asterisco: o Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará isso na terra. Versículo 6. No dia seguinte, todos os rebanhos egípcios morreram, mas nenhum animal dos israelitas foi atingido. Versículo 7. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas morrera. Mesmo assim, seu coração continuou endurecido. Versículo 8. Asterisco: então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinzas de uma fornalha. Moisés as jogará para o adiante do faraó. Versículo 9. A cinza se espalhará como um pó fino por toda a terra do Egito, causando úlceras que se transformarão em feridas purulentas nas pessoas e nos animais. Versículo 10. Eles pegaram cinzas, e Moisés as jogou para o adiante do faraó. Imediatamente, surgiram úlceras nos homens e nos animais. Versículo 11. Os magos nem conseguiram permanecer diante de Moisés por causa das úlceras, pois eles também foram atingidos. Versículo 12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não os ouviu, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 13. Asterisco: disse o Senhor a Moisés: levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me sirva. Versículo 14. Desta vez, enviarei todas as minhas pragas sobre você, seus conselheiros e seu povo, para que saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Versículo 15. Se eu tivesse estendido a mão para feri-lo com pestes, você e seu povo já teriam sido eliminados. Versículo 16. Mas eu mantive de pé para mostrar meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Versículo 17. Você ainda se exalta contra meu povo e não o deixa ir. Versículo 18. Por volta desta hora amanhã, farei cair uma chuva de granizo como nunca se viu no Egito desde sua fundação. Versículo 19. Mande recolher seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Toda pessoa ou animal que ficar ao relento morrerá sob o granizo. Versículo 20. Alguns servos do faraó temeram a palavra do Senhor e abrigaram seus servos e rebanhos. Versículo 21. Outros, porém, ignoraram a advertência e deixaram tudo no campo. Versículo 22. Asterisco: disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre pessoas, animais e todas as plantas. Versículo 23. Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor enviou trovões, granizo e fogo sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Versículo 24. Havia granizo e fogo reluzente no meio do granizo. Nunca houve tempestade assim em toda a história do Egito. Versículo 25. O granizo destruiu tudo o que havia no campo, pessoas, animais, plantas e todas as árvores. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu granizo. Versículo 27. Asterisco: o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo somos culpados. Versículo 28. Orem ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu os deixarei ir. Não precisam ficar mais aqui. Versículo 29. Asterisco: Moisés respondeu: assim que sair da cidade, erguerei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que você saiba que a terra pertence ao Senhor. Versículo 30. Mas eu sei que você e seus conselheiros ainda não temem o Senhor Deus. Versículo 31. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava madura e o linho em flor. Versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram atingidos, pois amadurecem mais tarde. Versículo 33. Moisés saiu do palácio e, ao deixar a cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo pararam, e a chuva não caiu mais. Versículo 34. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e endureceu o coração. Versículo 35. Assim, o faraó não deixou os israelitas ir, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Mateus 19, 13 e 30. Versículo 13. Algumas pessoas levaram crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos as repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Versículo 15. E, depois de impor as mãos sobre elas, partiu dali. Versículo 16. Um homem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que bem devo fazer para ter a vida eterna? Versículo 17. Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom.
Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Versículo 19. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Disse o jovem: Tudo isso tenho cumprido. O que ainda me faltas? Versículo 21. Jesus respondeu: Se quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22. Ao ouvir isso, o jovem afastou-se triste, pois tinha muitas riquezas. Versículo 23. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Versículo 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Versículo 26. Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 27. Pedro então disse: Nós deixamos tudo para seguir-te. O que ganharemos? Versículo 28. Jesus respondeu: Na renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29. Todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Versículo 30. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Salmos 24, 10. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Versículo 2. Pois ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as correntes das águas. Versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Versículo 5. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6. Assim são aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Versículo 7. Levantem-se, ó portais antigos. Abram-se, portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Versículo 8. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Versículo 9. Levantem-se, ó portais antigos. Abram-se, portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Provérbios 6, 5. Versículo 1. Filho meu, se você se tornou fiador do seu próximo, se empenhou seu nome por um estranho. Versículo 2. Está preso pelas palavras de sua boca, capturado pelas declarações de seus lábios. Versículo 3. Então, filho meu, faça isto para libertar-se. Vá humildemente e implore ao seu próximo. Versículo 4. Não descanse os olhos nem durma um instante. Versículo 5. Liberte-se como a gazela foge do caçador, como o pássaro escapa da rede. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça seu coração e ilumine seus caminhos. Medite em cada ensinamento e permita que a fé guie suas decisões. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos deste plano de leitura. Amanhã continuaremos nossa jornada com novos textos. Até lá, que a paz do Senhor esteja com você. Fiquem na paz e até o próximo estudo.